Eu vou começar com algo que talvez você não queira ouvir, porque eu também não quis quando percebi. O hábito que estava arruinando meu futuro não era óbvio, não era vício pesado, não era algo dramático, era silencioso, socialmente aceitável, normal. E justamente por isso, perigoso. Eu achava que meu problema era a falta de talento, falta de oportunidade, falta de disciplina, mas não. O que estava me destruindo era um hábito invisível, distração constante disfarçada de descanso. Eu não percebia, ninguém percebe. Eu acordava e antes mesmo de sair da cama, já estava rolando o celular. Só 5 minutinhos. Notícias, reels, memes, stories. Quando eu finalmente levantava, minha mente já estava fragmentada. Eu ainda nem tinha começado o dia e já tinha consumido a energia que deveria usar para construir algo. E eu chamava isso de rotina normal. Eu me lembro de uma manhã específica. Eu tinha decidido estudar cedo. Prova importante, matéria difícil. Eu coloquei o material na mesa, abri o caderno, peguei o celular só para ver uma mensagem rápida. 30 minutos depois. Eu estava assistindo um vídeo aleatório sobre produtividade. Olha a ironia. Eu não estava descansando. Eu estava me anestesiando. A distração virou meu refúgio automático sempre que algo exigia esforço real. Se a tarefa parecia complexa, eu escapava. Se exigia concentração profunda, eu fugia. Se gerava insegurança, eu abria outra aba. Era sutil, mas constante. Eu comecei a perceber que meu cérebro estava viciado em estímulo rápido. Informação curta, recompensa imediata. Tudo que exigia paciência parecia insuportável. Ler um capítulo inteiro, difícil. Estudar 1 hora focado, quase tortura. Mas assistir 40 vídeos de 30 segundos, fácil demais. E o problema não era o vídeo, era o padrão. Eu treinava minha mente para não sustentar foco, e foco é a moeda do futuro. Eu achava que estava apenas me distraindo um pouco, mas esse pouco acontecia todos os dias. E o que é diário molda destino? Eu chegava no fim do dia cansado, exausto, até... Mas quando eu analisava, não tinha feito nada profundamente relevante. Tinha respondido mensagens, tinha consumido conteúdo, tinha reagido ao mundo. Mas construir, criar, avançar, quase nada. Eu estava ocupado, mas não estava evoluindo. A distração constante, ela é cruel porque ela não parece destrutiva. Você não acorda falido por causa de 20 minutos no celular. Você não reprova por causa de um episódio. Você não perde oportunidades por causa de uma única procrastinação. É micro, é invisível, é acumulativo. Eu comecei a notar que quando algo me deixava desconfortável, uma tarefa difícil, uma decisão importante, um projeto que exigia exposição menos minha reação automática era buscar distração, não enfrentar, não resolver, só escapar. Eu chamava isso de descansar a mente. Mas descanso real não deixa culpa. O que eu sentia era culpa silenciosa, aquela sensação de que eu sabia que poderia ter feito mais. Eu também percebi que essa distração estava afetando minha identidade. Eu comecei a me ver como alguém que não consegue focar, como alguém disperso, como alguém que sempre começa e raramente termina. E identidade molda comportamento. Se eu acredito que sou disperso, eu ajo como disperso. Se eu ajo como disperso, eu reforço a crença. Ciclo fechado. O mais assustador é que todo mundo ao meu redor fazia o mesmo. Então, parecia normal. Estávamos todos conectados, todos online, todos consumindo, mas poucos estavam criando com profundidade. Eu lembro de tentar estudar em silêncio e sentir ansiedade. Ansiedade por não estar vendo o que está acontecendo. Como se o mundo estivesse correndo e eu estivesse perdendo algo importante. Mas o que eu estava perdendo, na verdade, era concentração. E sem concentração, não há habilidade profunda. Sem habilidade profunda, não há diferenciação. Sem diferenciação, você vira substituível. Dói ouvir isso. Eu sei, doeu em mim também.
Eu comecei a perceber que esse hábito invisível estava corroendo minha capacidade de tolerar tédio. E tédio é necessário para crescer. Tédio é o espaço onde você pratica, onde você insiste, onde você constrói algo que ninguém vê, mas eu não tolerava mais tédio. Eu preenchia cada segundo vazio com estímulo. Fila, celular, ônibus. Celular antes de dormir? Celular. Acordou no meio da noite? Celular. Eu não deixava minha mente respirar. E mente sufocada não planeja futuro, só reage ao presente. O hábito invisível não era só distração, era fuga constante do desconforto. Era evitar a frustração de ser iniciante. Era evitar o medo de falhar. Era evitar o silêncio onde eu teria que encarar minhas próprias inseguranças. Eu não estava sem capacidade. Eu estava sem profundidade. E profundidade exige ausência de ruído. O que estava arruinando meu futuro não era um grande erro. Era o acúmulo de pequenos escapes diários que impediam meu crescimento real. Eu não percebia na hora, mas sentia no resultado. Projetos inacabados, metas adiadas, sensação constante de potencial desperdiçado e a pior parte, eu achava que estava apenas vivendo normalmente. Mas normal, às vezes, é exatamente o que está nos sabotando. Quando eu finalmente paro de fingir que é normal, a ficha cai de um jeito desconfortável. O hábito invisível não está só roubando meu tempo. Está moldando meu cérebro, está treinando minha mente para buscar facilidade. Evitar esforço e abandonar qualquer coisa que não entregue. Recompensa imediata. Eu começo a perceber o padrão com mais nitidez. Eu sento para estudar, 5 minutos depois sinto uma leve dificuldade. Não entendi um conceito, a mente já quer escapar. Uma vontade quase física de pegar o celular, como se o desconforto intelectual fosse uma ameaça real. Eu cedo. E cada vez que eu cedo, eu ensino meu cérebro uma regra perigosa. Quando fica difícil, fuja. Parece pequeno, mas repetido centenas de vezes. Vira caráter. Eu lembro de um projeto pessoal que eu queria muito tirar do papel. Era algo que poderia mudar minha trajetória. Eu comecei empolgado, primeira semana intensa, ideias fluindo, energia alta. Na segunda semana, surgiram obstáculos, dúvidas, complexidade, silêncio externo menos ninguém elogiando, ninguém validando. E o que eu fiz? Comecei a me extrair só um pouco. Depois, só hoje, depois eu volto nisso semana que vem, nunca voltei de verdade, não foi falta de talento, foi incapacidade de sustentar foco quando a empolgação inicial acabou. E isso é o que ninguém fala. O futuro não é destruído por fracassos épicos. Ele é corroído por inconsistência silenciosa. Eu comecei a observar como a distração estava afetando minha memória. Eu lia uma página e minutos depois não lembrava o que tinha lido. Minha mente estava sempre acelerada, sempre buscando o próximo estímulo. Eu não estava mais treinado para aprofundar, e sem aprofundar, você nunca se torna realmente bom em nada. Você vira mediano em muitas coisas, excelente em nenhuma. Isso começou a me incomodar de verdade, porque eu sabia que tinha potencial, eu sabia que poderia ir além, mas potencial sem foco é só frustração acumulada. Eu também percebi algo ainda mais sutil. A distração constante estava reduzindo minha tolerância à frustração emocional. Qualquer desconforto eu anestesiava. Tristeza, vídeo, ansiedade, feed, insegurança, série, solidão, notificação, eu não processava, eu evitava. Mas emoção ignorada não desaparece. Ela acumula. E quando eu finalmente tentava fazer algo grande, algo que exigia coragem real, eu não tinha musculatura emocional, eu não tinha treinado minha mente para ficar presente no desconforto, eu queria resultados de alto nível com resiliência de baixo nível. Não funciona. Eu comecei a perceber que o hábito invisível estava me deixando superficial. Não só nas tarefas, mas nas conversas, eu tinha dificuldade de ouvir por muito tempo. Minha atenção se fragmentava. Eu queria estímulo rápido até nas relações. Isso me assustou, porque futuro não é só carreira. É quem você se torna, é sua capacidade de amar com presença, de aprender
com profundidade, de criar com consistência. E eu estava me treinando para o oposto. Eu não era vítima de tecnologia. Eu era permissivo comigo mesmo. Essa foi outra verdade difícil de engolir. Eu poderia culpar o algoritmo, poderia culpar a era digital. Poderia dizer que é assim mesmo hoje em dia. Mas isso não resolveria, porque no fim era eu que pegava o celular. Era eu que abria a aba. Era eu que fugia. Responsabilidade dói, mas liberta. Eu comecei a fazer um experimento simples. Quando sentia vontade de me distrair no meio de uma tarefa difícil, eu esperava 2 minutos, só 2, sem pegar nada, só respirando e continuando. Nos primeiros dias, parecia tortura. Minha mente gritava, criava urgências falsas. Talvez tenha uma mensagem importante. Talvez você esteja perdendo algo. Eu não estava perdendo nada. Eu estava recuperando controle. E nesses 2 minutos eu percebi algo poderoso. O desconforto diminuía. A tarefa ficava mais clara. A mente começava a se estabilizar. O hábito invisível só é forte porque é automático. Quando eu comecei a interromper o automático, eu vi o quanto ele era frágil. Eu também precisei aceitar que eliminar completamente distração era irreal, mas reduzir drasticamente era possível. Eu tirei notificações, deixei o celular longe da mesa, defini horários específicos para consumo. No começo parecia que eu estava perdendo conexão com o mundo. Depois eu percebi que estava ganhando conexão comigo. Eu voltei a conseguir ler 20, 30, 40 minutos sem interrupção. Voltei a sentir prazer e entender algo profundamente. Voltei a terminar o que começo. E isso começou a reconstruir minha identidade. Eu deixei de me ver como disperso e comecei a me ver como alguém que está treinando foco. Ainda imperfeito, ainda falhando, às vezes, mas consciente. E consciência muda tudo, porque agora, quando a vontade de fugir aparece, eu reconheço. Eu não me identifico com ela, eu vejo como impulso, não como ordem. E essa pequena distância entre impulso e ação é onde o futuro começa a ser salvo. Eu não mudo da noite para o dia. Eu não viro um monge focado, imune a distrações, vivendo em estado de concentração absoluta. Eu continuo humano, continuo sentindo vontade de escapar quando algo fica difícil. A diferença é que agora eu vejo e ver é o começo da libertação. Eu começo a entender que o hábito invisível não é só sobre celular, não é só sobre internet. É sobre fuga, fuga do desconforto, da dúvida, do esforço repetitivo que não gera aplauso imediato. Então eu tomo uma decisão simples e quase silenciosa. Eu vou treinar minha mente como quem treina um músculo. Pequenas séries, pequenas repetições. Consistência. Eu começo protegendo blocos curtos de foco profundo. 25 minutos reais. Sem interrupção, sem multitarefa. Parece pouco, mas para alguém acostumado a alternar abas a cada 3 minutos, é um desafio real. Nos primeiros dias, minha mente parece uma criança birrenta, quer estímulo, quer novidade, quer recompensa, mas eu permaneço e algo muda. Eu sinto uma satisfação diferente da dopamina rápida, uma satisfação mais sólida, mais limpa. Eu termino uma tarefa difícil e, em vez de euforia instantânea, sinto respeito próprio, e respeito próprio é viciante de um jeito saudável. Eu também começo a aceitar o tédio. Isso foi revolucionário. Eu paro de preencher cada segundo vazio. Fila de banco? Eu observo, espera no consultório, eu penso. Caminhada sem fone? Eu reflito. No começo é desconfortável. Depois é libertador, porque no silêncio eu começo a ouvir minhas próprias ideias, meus próprios questionamentos, minha própria direção. Eu percebo que criatividade não nasce em meio ao barulho constante. Ela nasce no espaço. E espaço exige ausência de estímulo. Eu começo a dormir melhor porque não estou mais alimentando minha mente com avalanche de informação até o último segundo do dia.
Eu começo a acordar com menos ansiedade porque minha primeira ação não é mergulhar no caos digital. Pequenas mudanças, grandes efeitos acumulados. Eu ainda erro, ainda perco tempo às vezes, mas agora eu não transformo isso em identidade. Eu não digo eu sou assim, eu digo eu escorreguei e ajusto. A diferença entre alguém que constrói o futuro e alguém que o corrói não está na perfeição, está na velocidade do ajuste. Eu também começo a perceber algo poderoso quando eu reduzo distrações, eu ganho tempo que parecia inexistente. Aquela sensação de o dia voou, diminui. Eu começo a sentir que estou realmente vivendo minhas horas, não apenas reagindo a elas. E isso muda minha relação com o futuro, porque futuro não é um evento distante. Ele está sendo moldado agora, neste exato padrão de atenção, neste exato minuto que você decide continuar ou fugir. Se você não consegue sustentar foco por 20 minutos hoje, como vai sustentar esforço por anos? Essa pergunta me atravessou. E eu entendi que o hábito invisível estava me treinando para desistir rápido, para buscar atalho, para abandonar profundidade. E profundidade é o que diferencia amador de profissional, curioso de especialista, espectador de criador. Eu não queria ser espectador da própria vida. Então, eu comecei a agir como alguém que respeita o próprio potencial, não de forma dramática, mas disciplinada. Eu protejo minha atenção como protejo algo valioso, porque ela eu escolho conscientemente quando consumir, quando criar, quando descansar de verdade. Descanso de verdade não é anestesia, é recuperação intencional. E agora eu quero falar com você com mais calma. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você sinta que está sempre ocupado, sempre conectado, sempre atualizado, mas ao mesmo tempo parado. Talvez você tenha metas grandes, sonhos ambiciosos, mas não consiga manter constância. Eu não vou te julgar. Eu estive aí. Mas deixa eu te dizer algo que pode ser desconfortável. Ninguém vai salvar sua atenção por você. Ninguém vai criar foco por você. Ninguém vai desligar as distrações se você não decidir. Seu futuro não será destruído de uma vez. Ele será moldado pelas microdecisões invisíveis que você repete todos os dias. Cada vez que você escolhe continuar quando fica difícil, você fortalece seu futuro. Cada vez que você escolhe fugir automaticamente, você o enfraquece. Simples, não fácil, mas simples. Você não precisa virar radical. Não precisa excluir tudo. Comece reduzindo, criando espaço, treinando foco como quem treina resistência física no começo, dói. Depois fortalece, depois vira padrão. E quando o foco vira padrão, seu aprendizado acelera. Sua execução melhora, sua confiança cresce. Porque você começa a terminar o que começa. E pessoas que terminam o que começam constroem futuros sólidos. Então, se existe um hábito invisível hoje corroendo sua concentração, sua profundidade, sua consistência, enxergue. Não com culpa esmagadora, mas com responsabilidade adulta, porque o que está arruinando seu futuro não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. Não é azar. É a forma como você está treinando sua mente todos os dias. E a boa notícia: treino pode ser mudado. Hoje, agora, neste minuto. Basta escolher permanecer um pouco mais quando a vontade de fugir aparecer. É nesse pequeno intervalo entre impulso e ação que seu futuro começa a ser reconstruído. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.